Bem, agora vamos mudar de assunto. O presidente Lula tem um encontro, nesse momento, com o presidente norte-americano Donald Trump na Casa Branca, nos Estados Unidos. A reunião vinha sendo negociada desde janeiro, chegou a ser prevista para março, mas acabou acontecendo em um momento em que a chamada química excelente entre os dois líderes vinha dando sinais de estremecimento e desgaste. O encontro também ocorre em um período em que os dois presidentes enfrentam momentos delicados domesticamente. E para entender quais os frutos políticos que os dois vão ter nesse encontro, estamos com Márcio Coimbra, cientista político, analista de cenários e risco político, CEO da Casa Política e presidente do Instituto Monitor da Democracia. Márcio Coimbra, muito boa tarde, muito obrigado por participar aqui do Meio-Dia em Brasília. E a primeira pergunta é: justamente nesse cenário de desgaste, tanto do Lula quanto do Trump, Lula dando petardos nos últimos meses em relação a Trump, o que se pode esperar desse encontro de pragmático? É uma armadilha para o Lula ou o Trump também quer mostrar um mínimo de entendimento, vamos dizer assim? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que estão aqui também na bancada, o Kertzmann, o Wilson. É uma satisfação estar falando com todos vocês e com toda a audiência, com todos os antagonistas que nos acompanham. Olha, o que a gente pode esperar é um Donald Trump sempre muito transacional. A gente precisa entender como é que opera o Donald Trump. Ele tem a característica sempre de colocar o elefante na sala para aí ele começar a negociar. E é isso que ele tem feito com o Brasil desde o começo. Independentemente de ideologia política, o Trump tem um foco. O foco dele é trazer mais recursos para os Estados Unidos, mediante protecionismo, mediante livre comércio. Aí o equilíbrio que ele vai usar para trazer recursos para os Estados Unidos vai depender da região, vai depender do setor, vai depender da relação que ele tem com os países. E a gente sabe que a relação de Lula com os Estados Unidos não é uma relação boa. Ela está longe de ser o que tem a Argentina, por exemplo. Mas o Brasil tem um peso regional e tem um peso econômico na economia americana. E o presidente americano, ele também possui relações com grandes empresários brasileiros que conseguiram negociar a retirada de algumas das tarifas, como os donos da JIF, né, os irmãos Batista. Então, na verdade, eu acredito que Lula não tem uma posição hostil da Casa Branca, deliberadamente hostil, como aconteceu com a Ucrânia ou com a África do Sul, e que se Lula conseguir conversar normalmente, sem fazer nenhum tipo de ataque a Donald Trump, a tendência é que a reunião seja um sucesso para ambos. Wilson Lima. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Márcio, eu queria tocar no assunto terras raras. O que se fala muito no Congresso, e você sabe também, né, quanto eu, meu caro, é que o Trump, na verdade, tem um interesse genuíno na exploração das terras raras aqui no Brasil, e que isso seria um ponto determinante nessa reunião. Você acredita que, de fato, esse pode ser o principal foco dessa conversa? E você acredita que há alguma possibilidade de, já nessa reunião, sair pelo menos um protocolo de intenções para a exploração de terras raras pelo governo dos Estados Unidos aqui no Brasil, Márcio? Olha, Wilson, o tema é importantíssimo que você está tocando, ele está na pauta americana, ele está na pauta do Congresso brasileiro, inclusive, nessa semana, e a gente acredita, pelo que eu tenho acompanhado do governo americano, que você não consiga ter um protocolo nessa viagem, mas que ali você abra o caminho para discussões. Até porque o presidente Lula, por mais pragmático que ele possa parecer, ele ainda tem um cacoete teológico muito forte que acaba guiando uma espécie de anti-americanismo que se sobrepõe à defesa dos interesses brasileiros.
Então, ou seja, o anti-americanismo que ele tem, ele fala muitas vezes mais alto do que o pragmatismo que um presidente americano, um presidente brasileiro deveria ter. Então, o que a gente deve ver é não um protocolo, mas o Brasil pode dar sinalizações, e essas sinalizações servem também de um instrumento para você buscar vantagem na negociação com a China. Assim que se o Brasil mostra que ele também tem uma negociação com os Estados Unidos, a China tende a oferecer mais. Agora a gente sabe que 90% do processamento das terras raras do mundo inteiro está dentro da China, né? E o Brasil tem esse também viés ideológico mais pró-China do que pró-Estados Unidos. E o governo americano sabe muito disso. Então ele vai pressionar, vai tentar com que o governo brasileiro dê um passo atrás nessa sua relação umbilical, carnal que possui com a China e possa ter uma relação um pouco mais pragmática, colocando à frente a soberania brasileira e os interesses brasileiros acima da subserviência que o Brasil sempre mostrou ter em relação à China. A gente vê que o Celso Amorim, ele pesa muito nessas decisões do Lula. Ele é a pessoa que fica soprando no ouvido dele o anti-americanismo e insuflando isso o tempo todo. Então a gente precisa entender qual a posição que o Lula vai tomar perante isso tudo. Mas o Trump, do outro lado, também é um negociador nato e eu acredito que vai conseguir tirar uma posição, digamos, um pouco mais ao centro do Brasil em relação a esse assunto. Ricardo Kertzmann, pode fazer a sua pergunta, mas eu já adianto para o Márcio Coimbra que vamos ter um intervalo daqui a 1 minuto e 15, então você continua conosco depois do intervalo. A minha pergunta, o Márcio consegue... Boa tarde, Márcio, em primeiro lugar, é sempre um prazer falar com você. A minha pergunta ele consegue responder de forma bem rápida, porque entre pragmatismo, entre ideologias, entre questões envolvendo transição energética e tudo mais, ou a parte comercial, e aí eu falo a parte comercial pessoal, particular, no sentido de que foi publicado recentemente que a fortuna do Donald Trump sextuplicou desde que ele assumiu o mandato. A gente tendo um encontro promovido, intermediado por Joesley Batista, Márcio, você acha que todas essas questões de anti-americanismo, terras raras, tudo, vai ficar em primeiro plano ou ficará em segundo plano? Márcio, não responda ainda, vamos fazer um rápido intervalo, vamos deixar esse tremendo gancho para o Márcio Coimbra responder logo depois do intervalo. Márcio Coimbra, que também é colunista da Cruzoé, você que é assinante da Cruzoé já está acostumado a ler as colunas sempre muito precisas, detalhadas, embasadas do Márcio Coimbra. Voltamos, portanto, em 3 minutinhos com essa resposta dele em relação à pergunta do Ricardo Kertzmann sobre comércio pessoal e profissional do Donald Trump. Voltamos. E para você que está nos assistindo aqui no Meio Dia em Brasília, vamos falar justamente sobre a Cruzoé, onde Márcio Coimbra é colunista. Estamos aqui com a edição celebrativa de aniversário de 8 anos da Cruzoé, uma edição impressa, inédita. Nunca a Cruzoé foi impressa, agora ela é. E se você assinar o combo de O Antagonista e a Cruzoé por 2 anos, você recebe na sua casa essa edição única, colecionável, impressa com matérias atemporais, matérias que vão guardar realmente um espaço na história, porque o que está aqui é atemporal, é uma edição celebrativa para você, assinante do combo de 2 anos Cruzoé mais Antagonista. É uma edição muito especial que nós temos muito orgulho de trazer para você justamente essa promoção que vai só até o fim desse mês, hein? Ah, mas eu já assino, mas de repente você não assina neste combo de 2 anos, de repente você também tem pessoas que você se cerca, conversa e percebe que estão mal informadas e merecem se informar melhor justamente no Antagonista e também na Cruzoé. Aí você pode presentear, olha o Dia das Mães aí chegando nesse domingo, é uma tremenda...
um tremendo presente que você pode dar para todas as mães que estão aí cercadas, ou as pessoas que cercam as mães e ficam atolando ela com notícias erradas, porque não estão lendo nas fontes confiáveis e realmente isentas. Vamos ver o que é que vocês estão falando aqui no nosso chat. Você já deixou o seu joinha, já deixou o seu like? Hoje estamos com uma audiência muito boa, mas precisamos de um número proporcional de curtidas, de likes, de joinhas. Posso contar com o seu clique? Se inscreva no canal, responda a nossa enquete também, que é: qual o melhor comentário sobre a mesada de R$300 mil ao senador Ciro Nogueira? Está barato, me vê 2. Aceita emenda Pix? Com ideologia tem desconto? E dizem que controlaram a inflação. Qual dessas 4 frases descreve melhor a situação agora da acusação de mesada de R$300 mil para o Ciro Nogueira, segundo a Polícia Federal? O professor que virou sardinha diz: 500 mil mensais para Ciro Nogueira? Quem poderia imaginar? A Letícia Verdasca vai na mesma linha. Quem poderia imaginar? Sandra Helena diz: Cacá envolvido. O Cleiton Ponte diz: o Cacai é garantista para os corruptos. O Jorge Gomes diz: Lula e Flávio Bolsonaro precisam ser eliminados da corrida eleitoral. Esses dois comprometem o futuro do país. O Jorge Dotti diz que o Ciro rodou nos governos do PT, depois no do Bolsonaro, sempre perto do cofre. Vamos voltar agora com mais um bloco. Continue conosco. Vamos direto com o nosso convidado Márcio Coimbra. Voltamos com Meio Dia em Brasília, um programa do portal O Antagonista, exibido também na TV BMC. E voltamos com Márcio Coimbra respondendo justamente a pergunta do nosso querido Ricardo Kertzmann sobre essas questões dos negócios, essa pujança nos negócios da família Trump depois que ele voltou ao poder. Uma grande coincidência, não é, Márcio? Pois então, Inácio Kertzmann, é realmente uma surpresa, né? Não tão grande a gente vê que os negócios do Trump realmente cresceram dessa forma, mas isso não está longe dessa oligarquia que faz parte do Brasil. Essa política que a Dilma colocou em voga no Brasil, que é dos campeões nacionais, que buscava criar uma grande oligarquia no país, ainda tem os seus resultados, né? E os irmãos Batista fazem parte disso, fazem parte dessa política que a Dilma colocou lá para trás. E eles fizeram essa ponte com o governo Donald Trump, porque eles têm interesses dentro dos Estados Unidos. Mas a gente precisa entender também que nessa semana o governo americano passou a investigar também por práticas anticoncorrenciais, a JIF, e ela também começou a fazer parte de, digamos, suspeições dentro do Departamento de Justiça americano e outras frentes do governo americano por práticas ilícitas de comércio. Então a gente precisa entender até que ponto vai isso nos Estados Unidos. Mas sem dúvida eles apoiaram o Donald Trump, financiaram a campanha de Donald Trump, foram doadores e com isso tiveram acesso ao Salão Oval e conseguiram abrir essa porta para Lula. Agora tem que ver o que o presidente brasileiro vai fazer com essa porta aberta. Se ele vai usar para trazer benefícios para os empresários brasileiros, benefícios que eu falo é diminuir essas tarifas que foram impostas aos produtos brasileiros para entrarem nos Estados Unidos, ou se ele vai usar isso para a sua retórica já batida de entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ele ser um mediador do conflito com a Ucrânia, ou ele falar mal de Israel, ou se colocar contra os Estados Unidos. A gente vai precisar ver como Lula vai chegar para essa reunião. No passado ele sempre foi mais pragmático, mas nesse último mandato ele tem sido bastante ideológico, o que levanta a lebre de todos aqui a desconfiar do que pode acontecer. Muito obrigado, Márcio Coimbra, pela sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço, uma satisfação conversar com todos vocês e os antagonistas que nos seguem. E claro,